Que Sonic 4 episódios 1 e 2 foram um fracasso, mas Sonic Mania foi um sucesso? A resposta é até que bem fácil para falar a verdade. Mas vamos primeiro dar uma analisada nos jogos, começando com Sonic 4 Episódio 1. Sonic 4 Episódio 1, lançado no dia 7 de outubro de 2010, esse jogo foi desenvolvido pela Jinx. Sim, a mesma empresa que trabalhou em Sonic Rush, Rush Adventure e a saga Advance, e foi publicado obviamente pela SEGA, foi parar em todos os consoles da sétima geração, além de ter uma versão para iOS, Android e PC. E rapaz, como é complicado falar desse jogo. Primeiramente porque Sonic 4 Episódio 1 é muito feio. Eles tentaram fazer um cel shade que não deu muito certo, tipo, só parece que não deu certo. E não podemos esquecer a física desse jogo, que, meus amigos, é uma completa porcaria. E as fases? Bem, elas são apenas versões novas, entre muitas aspas, das fases de Sonic 1 e Sonic 2, o que, como vocês já sabem, não é bem assim, e elas são fases recicladas de uma forma bem porca. E com todos esses problemas que eu citei, o jogo foi massacrado pela crítica, tanto pelos críticos como até mesmo pelos fãs. E mesmo com esse jogo sendo super odiado pela crítica e pelos fãs, ele ainda teve uma continuação. Bem, como eu disse antes, Sonic 4 Episódio 1 teve uma continuação, chamada de Sonic 4 Episódio 2. E nome incrivelmente original, não é? Mas enfim, Sonic 4 Episódio 2, lançado no dia 15 de maio de 2012, ele saiu em todas as plataformas em que o primeiro episódio saiu. E cara, incrivelmente esse jogo não é ruim. Ok, eu sei que parece loucura o fato do episódio 1 ter sido massacrado e zoado pelo público, mas eu vou explicar o porquê o episódio 2 não é ruim. Primeiramente, aqui temos uma notável evolução dos gráficos, deixando aquele cel shading horrível para um gráfico mais realista e bonito. E o jogo tem fases originais. Sim, ao invés deles pegarem e reutilizarem conceito de fases antigas, praticamente copiando elas, aqui temos fases totalmente novas, que são boas e tem um level design muito interessante. E outra adição memorável é o Tails, que aqui é bastante útil, tendo mecânicas muito boas ao longo das fases, além de trazer o Metal Sonic de volta, mas eu vou falar disso mais pra frente. E uma das melhores, se não a melhor coisa que Sonic 4 Episódio 2 fez, foi pegar o Special Stage de Sonic 2, que é muito ruim, e transformar ele em um Special Stage bom. Pois é, ele conseguiu fazer isso, o que é incrível, e ele também trouxe mecânicas novas que são bem legais e interessantes. E uma contextualização, se vocês se perguntarem o porquê eu não falei do Special Stage do episódio 1, é porque ele é a mesma coisa do Sonic 1, só que você controla a câmera ao invés do Sonic, e ele é a mesma coisa do Sonic 1, é ruim. E os bosses são as mesmas coisas, dos episódio 1 é uma porcaria, enquanto os episódio 2 eles são diferentes. E são bem originais pra falar a verdade, e tem conceitos muito interessantes, ao invés de serem apenas cópias como foi o episódio 1. E bem, com tudo isso que eu falei de Sonic 4 Episódio 2, foi realmente uma grande evolução ao primeiro jogo, sendo realmente bom. Mas o estrago já estava feito e o jogo recebeu notas ruins pela crítica especializada e pelos fãs. Mas você se lembra quando eu falei que eu ia falar mais pra frente sobre o Metal Sonic? Então, digamos que ele recebeu um capítulo próprio, que é uma prequel para o episódio 2, onde o Metal Sonic é reativado pelo Eggman no Little Planet. Ele passa por todas as fases do Sonic 1 e depois ele recebe um upgrade e pega um foguete do Tails para descobrir onde Sonic e Tails vão viajar. E cara, como foi interessante a participação do Metal Sonic em Sonic 4 Episódio 2, já que ele aparece e temos duas lutas contra ele, o que é bem legal. Mas o episódio Metal é meio que mais do mesmo, sendo uma prequel bem simples, e tem as mesmas fases ruins de Sonic 4 Episódio 1. Bem, como vimos, o jogo que realmente foi decente dessa trilogia foi Sonic 4 Episódio 2, mas como essa série já estava queimada pelos fãs e pela crítica, a SEGA decidiu cancelar o episódio 3, que encerraria essa trilogia. E rapaz, a situação dos jogos 2D de Sonic estava muito ruim, mas uma luz no fim do túnel apareceu. E essa luz era um trailer de um novo jogo 2D de Sonic, que parecia bastante promissor. E é claro que eu tô falando de Sonic Mania.
2017, um ano bem peculiar para a Sony, já que tivemos dois novos títulos na série principal, Sonic Forces e Sonic Mania. E como sabemos, Sonic Forces foi odiado pelo público, mas Sonic Mania foi amado pelo público. E bem, esse com certeza é o verdadeiro Sonic 4, já que o jogo resgata a essência dos jogos de Mega Drive e também oferece uma gameplay muito boa, além do retorno de Tails e Knuckles para os jogos 2D, e com outros dois personagens que eu vou falar mais pra frente. Além de músicas muito boas, ao invés daquelas músicas ruins de Sonic 4. E temos o retorno de fases clássicas dos jogos de Mega Drive. E diferente de Sonic 4 Episódio 1, onde elas copiaram as fases clássicas e não deu muito certo, aqui temos as fases dos jogos anteriores com um level design muito bom. E eles também apresentam uma história simples, mas que é interessante. E também apresentam um novo grupo de vilões, o Hard Boiled Heavies, que são robôs do Eggman que foram modificados por uma nova pedra, a Phantom Ruby, e se voltaram contra ele, e agora são os mais novos inimigos do Sonic. E bem, com o lançamento de Sonic Mania, ele foi um sucesso que atraiu tanto fãs de longa data como os fãs mais novos da franquia. Mas é claro que ele ainda tinha bugs, e alguns notáveis, mas ao invés dos desenvolvedores só lançarem um update para corrigir os bugs do jogo, eles trouxeram mais conteúdo em uma DLC chamada de Encore Mode. Como eu já disse antes, lançado no dia 17 de julho de 2018, essa DLC, que mudou o nome do jogo agora sendo chamado de Sonic Mania Plus, trouxe dois personagens que estavam sumidos por bastante tempo, sendo eles Mighty the Armadillo e Ray o Esquilo, dois personagens que estrearam no jogo Sega Sonic Arcade, lançado em 1993, obviamente para os arcades da Sega, e estavam sumidos por bastante tempo, mas daí eles retornaram da DLC Encore Mode. E além disso, tivemos uma nova história que se passa depois dos eventos de Sonic Forces. E cara, como essa DLC melhorou o que já estava bom, já que ela trouxe uma nova campanha, junto com uma nova história, corrigiu vários bugs do Sonic Mania original, e também trouxe dois personagens obscuros da franquia Sonic que não apareciam desde os anos 90. E com tudo isso que vimos, dá pra entender o porquê Sonic 4 foi um fracasso e Sonic Mania foi um sucesso. Sonic 4, tendo a proposta de ser o retorno dos jogos 2D de Sonic, estilo aos clássicos de Mega Drive, falhou miseravelmente, pelo menos o episódio 1. E o Sonic Mania foi um sucesso porque ele manteve a essência dos jogos clássicos, mesmo assim tendo ideias novas, conceitos novos e personagens que retornaram depois de muito tempo. E dá pra dizer que Sonic Mania foi um jogo que, além de atrair os fãs de longa data, também atraiu os fãs mais novos a conhecer esse universo de Sonic. E bem, se você chegou até aqui, eu peço para você deixar seu like e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Falou, fui, tchau!